Fala galera, tudo bem com vocês? Se você acha que já perdeu o ano todo pro Enem, para. Você não perdeu o ano. Ainda dá tempo, faltam 3 meses e você ainda pode virar o jogo. Então, vamos falar um pouco nesse vídeo de como você virar o jogo aí nessa reta final, com base no meu exemplo, como eu vivi, para que você possa aí também virar o jogo e estudar com tudo nessa reta final. Então vamos lá, gente. Primeiramente, assim, eu já estive no que vocês estão passando aí, muita gente está passando. Conteúdo atrasado, várias listas sem fazer, às vezes não entendia muito bem algum conteúdo que o professor tinha dado ali nos estudos, né? Tava com vários simulados ali, mandando mal, os acertos em alguma área do conhecimento fraca, principalmente em naturezas nessa reta final. Eu me lembro que no ano que eu passei eu não estava tão bem, mas ainda dá tempo de você reorganizar e de você crescer muitos acertos nessa reta final. Eu já vi pessoas que, assim, cresceram os acertos ali de 120 e bateram 150, com 3 meses bem focados em estudos nessa reta final. Então, se você está passando por isso, calma, dá tempo de você reverter e crescer para cima, para acertar mais nessa prova. E aí, gente, ou eu, né, na minha época que eu estava estudando, ou eu decidia mudar o jogo, ou eu ia perder mais um ano, né? E na verdade eu perdi 5 anos. Perdi 5 anos cometendo alguns erros. Eu vou falar um pouco desses erros que eu cometi para que você não possa cometer também aí nessa reta final, beleza? E aí vamos falar do primeiro erro. Vamos lá, o primeiro erro, cara, que eu cometi muitas vezes foi na organização, né? A organização é fundamental para que você possa ter um bom rendimento. E várias vezes eu botava metas gigantescas, falava que ia fazer 5 simulados em uma semana e na verdade não conseguia nem fazer 2 direito. Então, assim, tem organização, gente, se organiza. Se você fizer um cronograma realista, flexível, que você consiga adaptar a sua rotina de estudos e que você não surte ao longo dessas semanas, cara, isso vai valer muito a pena. É melhor você fazer um simulado e corrigir esse um simulado do que você fazer 5 simulados a semana e não corrigir nenhum. Por quê? Às vezes você corrigir num simulado, você vai trabalhar em cima das questões que você precisa realmente. Então você precisa organizar. Você precisa saber o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você precisa ter um tempo de descanso na sua rotina. E uma dica muito boa que eu dou para a organização é priorização, gente. Priorizem primeiro, sempre na sua rotina de estudo, os conteúdos que são mais difíceis. Por quê? Se você for procrastinar, geralmente você procrastina quando você estuda primeiro os mais fáceis e deixa os mais difíceis por último. Por quê? Você deixou o mais difícil por último, geralmente você está cansado no final do dia e aí você vai passando para frente. Então priorizem os mais difíceis. Por quê? Se você priorizar os mais difíceis no seu cronograma primeiro, você vai trabalhar no que você ainda não está acertando. Porque se é difícil, você não acerta. Se é fácil, você já acerta, beleza? Então, quando eu entendi que eu precisava priorizar os conteúdos mais difíceis primeiro, cara, o meu cronograma sempre tinha, primeiramente, matemática, aí no dia seguinte era física, sempre começava matemática, física, aí química, que às vezes eu tinha um pouco de dificuldade, e deixava lá pro final do dia as partes que eu achava mais tranquilo, que era a parte de humanas, de linguagem, então prioriza muito no seu dia, que isso vai ajudar bastante. Vamos lá, o segundo erro, gente, o segundo erro que eu fiz e que muita gente faz é querer fechar o conteúdo, querer fechar tudo. Não dá para fechar tudo e não dá para ser bom em tudo, né? Então, o que você tem que ser bom? Você tem que ser bom geralmente no que cai na prova do Enem. Geralmente, por exemplo, a prova de matemática são 45 questões. São 45 questões. Se você pegar a quantidade de conteúdos que tem aí na prova de matemática, dão uns 20 a 30 assuntos, né? De razão e proporção. Às vezes tem 3 questões de razão e proporção, tem 2 de funções de segundo grau, 2 de função de primeiro grau, 3 de combinatória. Então são de 30 a 20 assuntos. Cara, você não precisa ser bom em tudo. Você precisa jogar com a TRE a seu favor, né? E aí, quando eu entendi que eu não tinha que ficar correndo atrás de conteúdo que não era tão importante para a prova, e sim focar naquilo ali que era importante para mim, para as minhas dificuldades, eu comecei a ter uma evolução dos acertos. Então, não feche tudo. Feche no que é importante para você, no que você ainda erra. Então, feche os conteúdos que você ainda tem dificuldade. Beleza? Vamos lá, gente. Terceiro passo é o quê? O que é o terceiro passo? São as provas antigas. Você precisa estar fazendo as provas antigas do Enem. As provas antigas são melhor do que qualquer simulado, seja simulado do SAS, do SOMS, do Bernoulli, do Poliedro. Agora, nessa reta final, é hora de você focar nas provas antigas. Desde 2009, tem Enem PPL, tem Enem normal, Enem digital, Enem segunda aplicação. Então, gente, faça o Enem e as provas antigas, porque esse é o melhor treino. Quando você faz a prova antiga, você entende o modelo, você entende o que cai, você entende as questões. Então,
Quando eu peguei as provas antigas nesse período e fazia ali, por exemplo, deixava aí no caso, os finais de semana, fazia uma prova valendo, né, no sábado, e ao longo da semana eu fazia as outras provas quebradas, né, fazia blocos de 20 questões por provas ali ou mais. Para quê? Para pegar o modelo das questões. Isso ajuda muito, principalmente na matemática. Você fazer uma quantidadezinha ali de matemática, né? Você pode pegar também a prova de natureza, quebrar ela em blocos, trabalhar bastante nas correções, nos assuntos que você ainda erra. Então as provas antigas é um passo muito importante. Não negligencie isso. Foque nas provas antigas que você vai pegar o modelo da prova do Enem. O quarto passo, gente, é você trabalhar seus erros. Se você não corrigir a prova e não fazer uma lista dos assuntos que você tem grande erro ainda e grande dificuldade, cara, se tem muito peso na sua faculdade que você quer, tem muita dificuldade e você ainda erra muito, você precisa trabalhar esses assuntos. Ah, Micael, eu erro muito ali função de segundo grau. Cara, faz uma listinha de função de segundo grau, corrige, entende esses assuntos, porque vai cair na prova e você vai errar se você não trabalhar esses assuntos. Então corrija seus erros e trabalhe em cima deles. Se você fizer isso, eu te garanto que assim, os acertos vão aumentar muito. Quando eu fiz isso, meus acertos aumentaram muito. Então, isso é uma dica que vale muito. Corrigir os erros. Erros são feitos para que você possa corrigi-los e não para que você continue errando. E por último, né, e mais importante assim, que eu acho que é a revisão. Você precisa fazer uma revisão inteligente. Revisão é o quê? É você trabalhar nos assuntos que você não lembra ou ainda não tem um domínio. Então, como é que você faz? Você revê esses assuntos. Como você pode rever? Seja por caderno de erros, seja por uma leitura no caderno, seja por fazer antes, gente. É uma das melhores formas de revisão, montar os antes, certo? Seja fazendo provas antigas simulados. Isso tudo é revisão, certo? Você precisa encontrar uma forma de revisão muito boa para você. Eu, por exemplo, como é que eu revisava? Eu revisava fazendo as provas antigas e aí quando eu errava, eu fazia umas questões daqueles assuntos que eu mais errava. Então isso me ajudava bastante. E, gente, para quem quer também aí, eu tenho um grupo que eu estou fazendo revisões semanais aí para a prova do Enem, já desde agora. Então, se você quiser, me manda mensagem que a gente está com esse curso de reta final de revisão, beleza? Então, vamos lá, gente. É um curso excelente que eu fiz, montado, baseado nas provas do Enem. Gente, então, basicamente é isso. O Enem, ele não é uma prova que você precisa saber tudo, precisa acertar tudo. É uma prova que você tem que fazer com inteligência, jogar com a TRI, acertar as médias e as fáceis. E as difíceis você vai deixando ali para o final. Mas se você está tentando um curso mais concorrido, você precisa acertar a grande maioria da prova. Mas se você tiver inteligência, você vai acertar um pouco menos e vai ter uma TRI bem mais valorizada. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, curte aí, dá aquele like, se inscreve no canal que a gente vai ter muito conteúdo até o Enem, beleza? Então também me segue lá no Instagram, porque eu posto muito conteúdo, posto muitas questões de revisões diariamente, gente, para revisar os assuntos. Posto um pouco também da minha rotina de medicina na UFRJ, que não é fácil conciliar essa rotina, os trabalhos, a faculdade. Então, espero que vocês tenham gostado e manda esse vídeo para quem você conhecer que está prestando vestibular, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto.